Olá, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, sexto ano. A gente vai para mais uma aula. Hoje a gente vai começar a estudar sobre a República e o Império Romano, sobre a civilização romana, que foi uma das principais civilizações que nós tivemos na Antiguidade. Eles vão conquistar todos os territórios que eram conhecidos na época, desde os territórios da Europa, da África, do norte da África e trechos da Ásia. A civilização romana ela vai iniciar na cidade de Roma, que atualmente é a capital do país Itália. Então fica ali na Península Itálica, era uma cidadezinha pequena, uma tribuzinha, né? Eles vão começar com uma civilização pequena, essa civilização vai crescer, vai ganhar status, e aí eles vão se tornar primeiro uma monarquia e depois eles vão acabar crescendo. E é isso que a gente vai estudar nessa aula de hoje, a primeira parte do crescimento dessa civilização. Então aqui está a atividade, os textinhos para vocês lerem. O primeiro texto é sobre a República Romana. Depois que Roma deixa de ser uma monarquia, né, Roma começa com uma tribuzinha, como eu falei, ela vai crescer, vai se tornar uma monarquia, governada por reis. Mas aí a nobreza, os donos das terras, eles vão se revoltar contra esses reis e vão acabar tirando esses reis do poder. Então vai começar o período que a gente chama de república. E aí vocês vão ler, aqui tá, né, explicação. Aí aqui tem falando como era a organização da república, as instituições. Qual é a diferença de uma monarquia para uma república, Sistuano? Monarquia, como eu falei, é um governo onde tem uma família real, um rei. E esse rei, o poder dele geralmente vem dos deuses. E ele, né, na antiguidade, o poder dele geralmente vem dos deuses e eles, né, que concentram todo o poder, geralmente tem apoio de alguns outros grupos, mas o poder vem desses reis, certo? E eles são apoiados pelos donos de terra. Quando Roma deixa de ser uma monarquia e se torna uma república, república significa coisa pública. É o governo onde esses donos, as pessoas comuns, que não são reis, que não são monarquia, que não são consideradas família real, essas pessoas é que vão assumir o governo de Roma. Então, Roma vai deixar de ser uma monarquia e vai se tornar uma república. E essas instituições aqui vão ser as instituições que vão ser formadas pelas pessoas que eram consideradas comuns, que não eram da família real. Por isso que a república vai servir de base política para governos mais à frente. Por exemplo, o Brasil hoje é uma república. Nós escolhemos os nossos representantes. Aqui, nessas instituições romanas, essas pessoas que estavam aqui, elas representavam o povo de Roma. Mas, no caso aqui de Roma, especificamente, não representavam todo o povo. As pessoas mais pobres, as pessoas que não tinham terras, as pessoas que não tinham bens, não estavam inseridos dentro dessa república. Só quem tinha participação no poder político eram os donos de terras, que eram chamados de patrícios. Eles vão eleger os representantes da república, que eram os cônsules, né, que é como se fossem os primeiros ministros ou o presidente. E esses é que vão governar em nome deles, mas é em nome daqueles que tinham terras. As pessoas mais pobres não podiam participar nesse primeiro momento. Então vocês vão ler. Aí aqui está falando sobre as conquistas dos plebeus, que são os grupos mais pobres. E aqui do lado tem a atividade para vocês fazerem desses textos. Por que esses plebeus eles vão conquistar? Porque eles estavam sendo explorados por esses patrícios. Eram eles que lutavam as guerras, eram eles que tinham que trabalhar para sustentar e eles acabavam contraindo muitas dívidas e não conseguiam pagar essas dívidas. Então eles se tornavam muitas vezes escravos, dependentes desses patrícios, e eles não tinham direitos políticos. E aí eles começaram a perceber que, já que eram eles que faziam tudo em Roma, eles tinham direito de protestar. E aí eles vão fazer greves, protestos, até eles conseguirem os direitos deles, que são os que estão aqui, e aqui tem as atividades. Aí aqui está falando da crise agrária, que é um problema de terra. Esses plebeus muitas vezes perdiam terras para os patrícios, que eram os donos, e aí vai se haver todo o movimento para gerar reforma agrária. O que é a reforma agrária? É você limitar a quantidade de terras que as pessoas podem ter.
E aí você vai ter mais pessoas tendo uma quantidade limitada de terras. Você disponibiliza terras para um número maior de pessoas. Isso vai gerar todo um problema, toda uma confusão. Os senadores que vão defender isso, que são os irmãos Graco, né, que é o outro texto, eles vão acabar sendo assassinados. E aqui tem as perguntinhas para vocês responderem sobre essas questões de terra. E aí, por conta dessa série de problemas causadas, né, por esses conflitos entre patrícios e plebeus, somado a isso, nesse período, Roma vai ter um período de conquista, eles vão começar a conquistar outros territórios, outras terras, outros povos, vão se tornar um povo muito grande, com muitos escravos. Lembrando como é que uma pessoa se tornava escravo na antiguidade, ou era pagamento de dívida, ou era por serem prisioneiros de guerra. Roma vai conquistar muitos territórios, então eles vão ter muitos escravos, vão aumentar muito o seu território e por conta dessas crises, desses conflitos que estavam acontecendo dentro da República, eles vão acabar entrando em crise, que é a crise da República, e essa crise vai gerar o fim da República Romana e o início do Império, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Então aqui tem uns textinhos falando sobre a crise de Roma, como é que vai começar, né, o fim dessa república e as questõezinhas para vocês responderem. Todas as respostas estão nos textos, então vocês leiam os textos para vocês poderem responder. Qualquer coisa, mandem mensagem, perguntem, que eu vou auxiliá-los nos exercícios, ok? Beijinhos, até a próxima aula.